A Magna mandou a seguinte pergunta, Charles. Boa tarde. Por que no gráfico de pontos estou utilizando 30 ticks, a linha corre super rápido e não mostra a formatação do candle durante a oscilação do valor? Bom, o que você tem que ter em mente aqui no gráfico de ticks, tá? Pode acontecer, dependendo da volatilidade do ativo, que você tenha uma oferta muito grande em um só preço, e pode ser que tenham, sei lá, 500, 600 negociações praticamente no mesmo valor seguida. Então, nesse caso, mesmo que você espere ver uma barra, eu botei 30 ticks, tá? 30 ticks aqui, ó, ele vai formar o meu gráfico dentro do sistema. Mas vejam bem, ele está formando aqui, só que esses 30 ticks aqui não são 30 pontos ou ticks de negociação. Eles são ticks de negociação. Quando você está montando o gráfico de ticks, significa que nesse aqui, ó, onde tem um item só, tá? Eu tive 30 negociações, só que todas elas foram no mesmo valor. Vamos pegar um exemplo bem simples. Vamos supor que... Deixa eu até ativar aqui o terminal. Vamos pegar aqui o book de ofertas. Vamos pegar aqui o Inque também, tá? Olha a quantidade de ofertas que eu tenho em cada uma dos preços que eu tenho aqui. 100 e poucos valores. Ora, essas 100 e poucas ofertas, 100 e poucos contratos, é muito difícil que sejam só uma pessoa que esteja ofertando. Provavelmente devem ter muitos, dezenas, e uma dessas até centenas de negociações de um contrato. Isso significa que, se eu for ali tentar agredir em 100 contratos o mercado, eu vou ter 100 ticks negociados. Nesse caso desses 100 ticks negociados, o que acontece? Deixa eu dar um auto-ocultar aqui. Eu vou ter esses pontos assim, ó, onde parece que não teve nada. Ou, se o mercado foi e voltou, lembre-se, ele está fazendo pelo último, tá? Ele teve essas negociações de 100 contratos ali que eu joguei, e o que aconteceu? Aconteceu isso aqui, porque eu tive que agredir 50, 60, ou quem sabe até 100 ofertas de um contrato. Então, ele montou dessa maneira o gráfico. Agora, o que você tem que ter certeza que está acontecendo dentro do gráfico que você está usando é se realmente ele está montando o gráfico de trinca. Pode ser que tenha alguma coisa que você não colocou corretamente lá no gráfico e ele está diferente. Uma maneira de você ver isso, você vem aqui assim e pede as estatísticas do preço. Perdão, eu errei. Tiro o Times and Sales. Deixa eu ver se eu pego o estatística da barra. Nesse caso aqui, ó, ele vai aumentar o tamanho e vai começar a carregar essas estatísticas aqui embaixo. Ó. Notem o que eu tenho aqui, ó, negociações, tá vendo? Ó? Primeiro item. Todas elas têm 30 negociações sendo feitas. Eu montei um gráfico de 30 ticks. Você não deve confundir esses ticks de negociação com ticks de variação no preço, tá? São coisas completamente diferentes. Talvez seja isso que estava acontecendo. Beleza? Charles, nesse caso, né, como opção gráfica também seria o gráfico de Renko, né? Que daria a visualização por preço, certo? Aí sim, ela colocaria o gráfico de Renko exatamente no tamanho de 30 negociações, de 30 pontos, ticks, né? ou 30 pontos para negociar. A questão toda é que existem vários tipos de gráfico, tá? Existe gráfico de nível de preço, essas coisas tudo. Então, tudo depende dela estudar como o gráfico que ela está utilizando é montado, tá? Entendendo isso, você já vai verificar. Então, se você pegar um mercado que, de repente, ele está muito nervoso, a coisa vai aparecer dessa maneira mesmo, tá?